Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, que ótimo! Alô, Brasil, muito obrigado pelo carinho da audiência em todo o Brasil. Nosso programa Visão Geral, desde o dia 1º para todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E claro que está na pauta e é o momento. Nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante: abuso de autoridade. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui uma autoridade. E não vou falar só sobre isso, não. Vamos falar sobre muitas outras coisas. Eu trago aqui um dos grandes advogados de Campinas, doutor Haroldo Cardella, extremamente bem conceituado, direito penal empresarial, especialidade, mas ele fala de tantas coisas do direito, é professor, é um dos caras que eu mais admiro nesse segmento. E aí, doutor, tudo bem? Boa tarde, mais uma vez, é um prazer, Alberto. Prazer é meu, e agora programa. Em rede nacional, viu, doutor? Em rede nacional. Que interessante prazer. Que eu faço uma apologia, eu falo uma das autoridades e tal, e depois eu falo, prazer recebê-lo aqui, cara. Que intimidade é essa, né, doutor? Que intimidade, tudo bem? Mas é um prazer. Boa tarde, é todo meu. Participar do seu programa, do Visão Geral, seus telespectadores, agora em rede nacional. Rede nacional. E é um prazer legal. muito grande, não é? Uma satisfação imensa poder falar com você e com todos os seus telespectadores. Muito bem. Doutor Haroldo Cardella, eu vou falar aqui para vocês que estão nos acompanhando aqui um pouquinho do doutor, né? Do currículo, né? Especializado em Direito Penal Empresarial, sócio-diretor do escritório Haroldo Cardella Advogados Associados, é palestrante, graduado pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pós-graduado em Direito Penal, Direito Processual Penal, professor nas áreas do Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia e Ética Profissional da Advocacia. Você vê quanta coisa, né? Como é bom, né? Doutor, um currículo desse aqui o recomenda e te abre portas assim em todo lugar do Brasil. Nenhuma pessoa jovem. Antigamente, Cardella, eu posso falar isso porque eu tive muito contato com seu pai, né? O querido Júlio Cardella, que mora, já disse, na Rua do Direito, né? No condomínio Paraíso, que fica no céu. E eu tinha, assim, a imagem do Júlio, uma pessoa serena, uma pessoa extremamente inteligente, muito vibrante quando estava no júri, né? Uma pessoa, assim, maravilhosa. Mas eu conheci Júlio já com um pouquinho de idade. E você, eu vejo, assim... Até outro dia você estava aí fazendo ginasial, aquela coisa toda. Como é bonito, como o Brasil hoje tem muitos jovens com currículo maravilhoso. É bom isso, é bonito isso, né, doutor? Sem dúvida, Alberto. E foi dentro da minha casa que eu aprendi as primeiras lições do direito penal, do direito criminal. E, sem dúvida nenhuma, a paixão nasceu ali. Meu pai sempre foi um advogado muito combativo, um advogado que era apaixonado pela defesa, principalmente das liberdades e das garantias fundamentais. Ele participou ativamente da legislação que hoje regula a atividade da advocacia no Brasil, que é o chamado Estatuto da Advocacia, e também atuou de uma forma muito importante do próprio impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Fernando Collor. Porque foi a Quando nós descobrimos que existia impeachment, embora lá no começo, né, na República a gente já tivesse sido também, mas praticamente para todos nós que somos mais contemporâneos, foi com o Collor, né? Foi com o Collor, e ele, na qualidade de representante da OAB, do Conselho Federal, como conselheiro federal, também foi um dos redatores do próprio pedido de impeachment que foi subscrito pela Ordem dos Advogados do Brasil e que acabou, a partir de então, levou-se ao impeachment do presidente Fernando Collor. Muito bem. Interessante, né? Só para constar aqui, porque é o seguinte, todos nós ficamos felizes quando fazem referência aos nossos pais e boas referências, né? Seu pai, Júlio, por exemplo, doutor Júlio, quando você ia a um restaurante e você era atendido ali, o garçom fazia questão de falar, sabe quem esteve aqui, quem saiu agora, quem?
Dr. Júlio Cardella. Quer dizer, então, olha o conceito que ele tinha, né? Realmente muito bom. Gostoso ouvir isso aí, né? Sem dúvida. Maravilhoso, maravilhoso. É o legado que deixou, não é? Isso, os amigos, exatamente. a história de um homem digno, correto, de um belíssimo advogado, humilde, simples, como você bem colocou. Sim. Era amigo de todos. Foi E bravo, hein? E bravo. Bravo, hein? Porque, inclusive, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Campinas, além de conselheiro federal em Brasília, e foi considerado um dos grandes, não é? Presidentes pela sua combatividade. Ele era intransigente, especialmente nas questões das prerrogativas da advocacia. Ele não aceitava aquilo que nós vamos conversar ainda no dia de hoje, nessa tarde gostosa, porque ele não aceitava o abuso. Talvez ele, naquela época, já percebia que nós não tínhamos uma legislação que pudesse efetivamente amparar as garantias e os direitos individuais do cidadão previstos na nossa Constituição Federal. Muito bem. Então vamos entrar já nesse assunto? Você sabe com quem você está falando, não? Quantas vezes você ouviu isso? Você sabe com quem você está falando? É complicado, né? Vamos falar sobre abuso de autoridade. Primeiro, no Brasil tem muito abuso de autoridade? Nós temos, veja bem, Alberto, nós temos uma legislação que regula essa matéria, que é uma lei de 65, veja bem, e que essa lei estava amparada numa Constituição que foi a Constituição de 46. Então, veja, essa legislação que define punições para os abusos de autoridade, não é? Ela é de 65 e vigora até os dias de hoje. Mas é importante que as pessoas saibam que a partir de 88, não é? Com o advento da nossa Carta Magna, da Constituição Cidadã, a Constituição Cidadã, principalmente no seu artigo 5º, define uma série de garantias e de direitos fundamentais do cidadão. Ou seja, a preservação da dignidade do ser humano. E veja bem, nós precisamos ter uma legislação que venha ao encontro dos anseios desta Constituição Cidadã. E você colocou muito bem, é praxe no Brasil ainda, não é? Resquícios de uma ditadura, situações dessa natureza. Você sabe com quem está falando, não é? Nós temos ainda isso enraizado na nossa cultura, não é? Das pessoas que de alguma forma atuam dentro de alguma atuação que possa demonstrar alguma autoridade, a demonstração de alguns desvios de finalidade e de abusos de poder. Bom, nós vamos falar então sobre o projeto de lei que pode ser, sendo aprovado, que pode cercear muito, não sei, aí a palavra eu estou colocando aqui, não é que vai cercear o direito de trabalho de muitos juízes, enfim, pessoas da lei, não. Isso eu coloquei, mas eu quero saber a opinião do Cardella. Agora, só para quebrar um pouquinho, para descontrair um pouquinho, esse você sabe com quem você está falando, é como o dono da empresa que liga para a empresa é muito maltratado pelo funcionário e ele fala para o funcionário, você sabe com quem você está falando? Falou, não, aqui é fulano de tal, eu sou dono da empresa. E o senhor sabe com quem está falando? Não, nem vai saber. E aí desligou o telefone para ficar tudo aí. Mas vamos lá, doutor. Só para a gente descontrair um pouquinho nesse abuso de autoridade. Esse projeto, afinal, ele passa, vai ser sancionado, vai ser tudo resolvido, vai ser aprovado? Veja bem, nós temos atualmente, diante de tudo que está acontecendo no cenário político brasileiro, especialmente também com reflexos da operação chamada Lava Jato, onde se apura e se pune não só grandes empresários desse país, coisa que jamais havia acontecido, e também de políticos do alto escalão da política brasileira, não é verdade? Nós temos a chamada Operação Lava Jato. Muito tem se tratado que se levar agora esse projeto de lei, não é? Que inclusive subscrito pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, seria uma forma de tentar se obstruir o andamento da chamada Operação Lava Jato. A Associação dos Juízes Federais, os procuradores da República, da Força Tarefa da Lava Jato, têm se posicionado na imprensa desse país no sentido de que seria totalmente inapropriado o momento
para se discutir um projeto de lei de 2016 que trata do abuso de autoridade. Mas eu queria deixar só uma observação, Alberto, para que não fique dúvidas em relação à legalidade deste projeto. Este projeto nasceu no ano de 2009, ou seja, muito antes da chamada Operação Lava Jato. Mas por que o projeto não teve embasamento, não caminhou naturalmente? Por que ele foi, digamos, ressuscitado agora? Veja bem, nós tivemos mais de 80 projetos dessa natureza para se chegar agora num projeto final. Mas é importante que esse projeto final, que está sendo colocado à discussão também das instituições do país, não é? Como o próprio Ministério Público, a magistratura, a Ordem dos Advogados do Brasil, toda a sociedade civil brasileira. Mas esse projeto de lei, ele nasce, Alberto, de um momento importante, porque esse projeto, ele foi, inclusive, os personagens que fizeram parte desse projeto, nada mais, nada menos que, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o próprio Teori Zavascki, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e que naquele momento não era, o desembargador até então do Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos mais conceituados desse país, chamado Rui Stocco, enfim, e outras personalidades, não é? Grandes juristas participaram do debate e da construção desse projeto de lei. Doutor Cardella, mas pela experiência que você tem, pelo que você lê, pelo seu conhecimento, esse projeto é ainda mais respaldado pelo presidente Renan Calheiros do Senado. Esse projeto, ele não tem objetivo de travar a Lava Jato, no seu entendimento? Muito se discute isso, mas é verdade e que fica muito claro que isso é impossível, até porque essa legislação e esse projeto de lei, não é, que vem a reformar a legislação que nós temos já de abuso de autoridade, ela nasce com essa perspectiva de atualização das condutas. Ou seja, é importante que se diga, nós já temos uma legislação que ampara essa matéria. Nós precisamos somente atualizá-la. Essa é a intenção. E mais, nós não temos qualquer interferência na Lava Jato. Até porque, se viermos a imaginar que procuradores da República, policiais federais, se tivessem ou tiverem alguma tendência durante o seu trabalho de investigação de crime e que estão fazendo um bom trabalho, mas se esses trabalhos vierem sem esse amparo ou pensando de alguma forma a praticar condutas que estejam previstas nesse anteprojeto, nesse projeto de lei, nós estaríamos chegando à conclusão que os próprios investigadores estariam fazendo a coisa errada. Estariam cometendo crimes de abuso de autoridade. Mas então, eu vou deixar uma pergunta aqui e para que depois do intervalo a gente responda, o doutor responda. Todos os atos até agora, as atitudes tomadas pela Lava Jato, alguma delas passaria por esse crivo e alguma delas poderia ser entendida como abuso de autoridade? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, doutor Haroldo Cardella responde aqui pra gente no nosso Visão Geral. Voltamos já já, aguarde instante só.